Só fazer um comentário sobre os irmãos Graco, que eu acho fascinante, assim. Vou ser bem breve. Mas eles introduzem violência como parte da política. Até os irmãos Grac, a política romana era resolvida via política, via judicialmente. Eles brigavam de várias formas, mas nunca com violência entre os partidos, os competidores políticos. E os irmãos Grac, eles introduzem violência como parte da disputa Claro, política. inclusive eles vão ser mortos com Vão uma ser pichação. E aí a coisa começa a ficar mais divertida, obviamente, né? E quando a violência agora é introduzida e essa... E agora já não tem mais a representatividade... E é engraçado, né? Porque tentar entender em termos de representatividade, tipo o modelo iluminista moderno, né? Tipo, vamos ter baitas eleições, sequenciando as pessoas, não capta, e eu acho muito bom que você fez esse comentário, porque não capta a essência do que é o movimento popular, que basicamente é uma galera militarística que vai acabar com a república e que vai vir pra porrada. E aí, conforme a coisa vai assumindo, porque claro que a estrutura já não funciona mais, e já não tem mais a mesma pujança, e agora tem as elites que tem uma galera que tem muita grana e muito latifúndio, e agora tem os caras da classe média que não tem isso, e os caras da religião também já não fazem mais parte. É legal outro ponto só dos Grac aí, que a briga deles, e vai, como eu falei, né, eles introduzem a violência, mas o que eles estão tentando é conseguir uma reforma Por que eles agrária. estão querendo construir uma reforma agrária? Porque eles estão do lado popular. Sim, mas é engraçado, a gente fala de reforma agrária no Brasil até hoje. Mas cara, fala em reforma uma agrária, treta. só que curiosamente, por exemplo, se você pegar a eleição americana que teve agora entre Trump e Kamala, quem é a pessoa da elite americana ipsis literis, a candidata? É engraçado que o Trump com representantes populares aí nesse Claro, caso. mas é óbvio que o Trump é representantes populares, é óbvio, porque o Trump é o candidato da classe média, sim. do exército e da religião, exatamente popular. A Kamala é exatamente candidata, tipo, do Departamento de Estado, do New York Times, de Harvard, do Federal Reserve. Isso é óbvio para qualquer pessoa que analise minimamente o caso. E, curiosamente, do mesmo modo, se você pegar o capital inflacionário, Deus do céu, ele é o maior capital que existe. Você nunca vai conseguir competir com o Federal Reserve em termos de dinheiro. E talvez você tenha que empreender para ganhar um dinheiro. Daí você falar, caramba, mas eu não consigo empreender e ganhar dinheiro a ponto de eu conseguir competir com, sei lá, BlackRock e Shadow Banks, entendeu? E aí começa a ficar meio desesperador. Você fala, cara, será que eu nunca vou ter poder nessa sociedade? Apesar de eu ter Tipo, eu lutei numa guerra, eu pago conta, eu pago imposto, e daí chega um executivo da BlackRock com um poder infinito. Imagina que desesperador. E aí você pensa assim, como é que eu faço para obter poder? Não tem avenidas, não tem caminhos. E aí você elege o cara é morto. E daí o irmão dele chega e fala, mataram meu irmão, tal. Os caras matam e picham o nome dele ali em cima e fala, isso mesmo, vamos matar todo mundo. Para piorar a coisa, aparece o Sula, que é um psicopata completo. E aí o Sula começa a matar geral. Ele vai vir como... ele é o Optimater. Eu acho todo mundo psicopata. Eu acho que nunca tem bonzinho na história. Não, mas bonzinho, o Sula é um personagem muito Sula é um interessante. personagem particularmente E ele é psicopático. macabro, Quando ele começa as proscrições, ele é sádico. Essas prescrições são: você mata todo mundo que tem seus aniversários, pega os bens dele e distribui pros seus caros. E o Júlio César tava nessa proscrição, só que consegue fugir. Tava, e ele foge. E depois, claro, o César vai ser difamado, porque ele exatamente escapa disso. A Sula destrói Atenas. Sula destrói Atenas. Atenas é destruída pelo Sula. Mas trai o Sula duas vezes, Atena. Ele perde a paciência. O Sula era sem paciência, mas fala você, senão... E aí o outro lado vai vir com a resposta depois dessa figura psicótica que é o Sula. O ponto que eu quero chegar aqui é o Júlio César mesmo, porque novamente a história é longa, que é o Caio Mário, que é o tio. E o Caio Mário agora é o outro líder do outro lado, o líder popular. Então pense assim, tá em declínio, o curso honorário perdeu sua pujança, esses conflitos estão acentuados, a república está em decadência, vem essa figura psicótica do Sula matando todo mundo, os optimates passando a rodo. A analogia Trump populares é divertidíssima, porque o que acontece agora é o seguinte: vem o Caio Mário, Júlio César ligado ao Caio Mário. E Júlio César, a forma como eu enxergo, né, e eu não vou entrar em todos os detalhes da sequência dos fatos, porque isso afastaria, inclusive, da percepção do que está acontecendo. Júlio César, ele tem uma coisa diferente na minha leitura do que foi Mário, do que foi Sula, do que foram tantos outros. Muitas dessas pessoas se viam como líderes militares que iam usurpar, que iam trazer poder para o seu partido ou para outra coisa. Júlio César é o cara que tem a visão de acabar com o conflito, acabar literalmente com os partidos e com as guerras civis. A visão do Júlio César, então, em grande parte, é acabar com a República Romana. Ele não vai falar isso? Deus do céu, ele pode ter que falar o oposto, aliás.
Ele vai, inclusive, falar que ele está restaurando a República Romana. Ele não vai Augusto falar que é uma também. monarquia, porque exatamente pelo que a gente contou, Tarquínio soberbo e outros, a monarquia, toda a narrativa política é que a monarquia é o Sim. pecado original. Só que ele passa na frente de uma estátua do Alexandre e ele fala: esse cara tem a minha idade e eu não sou ninguém perto Ele dele. chora. Mas aí é no primeiro cargo que ele tem liderança militar ainda na Espanha ali. Eu só vou rebobinar um pouquinho aqui pra falar um pouco do Caio Mari, do Sula, por que que eles brigam. Assim, tem uma... Vou pular um pouco dos eventos aqui, não para, Mas mas eu quero falar, deixa eu só deixa concluir a essência concluir, do que eu senão, quero- qual é o argumento aqui senão central. eu vou cortar seu argumento. Vamos falar o argumento central e depois você pode preencher com os episódios, mas o ponto é a simbologia aqui. Quando o César, então, ele percebe que isso não vai dar, um dos maiores problemas é a ascensão do crime, tá? Porque quando você começa a ter estruturas numa sociedade que são mortas, você tem que passar pelo Senado, o Senado veta, o outro cara vai brigar, vai parar no meio do caminho, você não consegue mais resolver problemas básicos. Tipo guerras, crimes e impostos começam a crescer indefinidamente, que é o que acontece nessa fase de queda. Porque cada líder de província começa a meter impostos. De uma maneira particular, mas eu vou concluir seu raciocínio. Sim. Basicamente, você não consegue mais resolver esse negócio. Um dos caras que vai, inclusive, resolver o problema dos piratas é o Pompeu, que vai, inclusive, Pompeu Magno. fazer uma aliança com o César depois e vai ser o objeto da guerra civil. E um dos motivos do porquê o Pompeu resolve, que até hoje é como se resolve muito do crime, é que ele fala, beleza, eu sei como resolver o problema dos piratas. Aí todo mundo fala, como É um assim problema de resolve? séculos. Tá? Problema de séculos, Não todo é um mundo problema. é morto, todo mundo é roubado e O tal. César é capturado por piratas e tem que pagar resgate pra... É uma história muito legal, mas não vou interromper. Mas E é um como problema que você de resolve o séculos. problema dos piratas, entendeu? É. Como que você resolve? E basicamente Pompeu resolver ao modo do exército, não ao modo do Senado. Apesar do Pompeu ser o cara do Senado. E o modo do exército é basicamente que você chega lá e você vai varrer todo mundo da face da terra. E é louco porque você vê várias histórias que o crime foi zerado várias vezes na história humana. Não é uma vez, em países, cidades e outros lugares. Existem muitos e muitos precedentes do crime ser zerado, que é uma coisa que no nosso mundo a gente tende a supor como impossível, né? Muitas vezes a gente fala, não existe solução para o crime, não tem como resolver. E o Pompeu, ele cresce demais porque ele é exatamente o cara que ele chega e fala assim, cara, a gente no exército tem um jeito. Como foi resolvido Cartago, aliás? O que aconteceu com Cartago ao final da história? Cartago é derrotada, sem dúvida, e depois vira o quê? Os romanos destrói completamente, eles até... Diz a lenda, né? Que eles salgam a terra pra nunca mais crescer nada. E eles constroem uma outra cidade no lugar. Então Pompeu mete uma dessa, Cartago de Lenda Este, e ele mete essa nos piratas, acaba o problema dos piratas. E tudo... Então, o estado de consciência das pessoas está mudando, porque basicamente as pessoas não aguentam mais a guerra civil, não aguentam mais o princípio de unidade, a falta de unidade. Então César, ele vai obter um poder tremendo, ele tem essa visão de acabar com esses partidos, ele vai obter um poder tremendo com a conquista da Gália, e ele vai fazer algo que era proibido, que é cruzar o Rubicão com as tropas, que é basicamente intervir. Cara, César é a figura que eu acho, assim, mais fascinante de estudar, mas... E ele enfrenta várias adversidades para chegar no poder. Primeiro que ele é proscrito por Sula, que tá no poder, e ele devia ter morrido, não morreu. Foge, acusam ele de homossexualismo. É a rainha da Bitínia, ele é chamado de rainha da Bitínia, porque acusam ele de ter... Pra descreditar ele, forçam ele a divorciar, eles querem forçar ele a divorciar da esposa. Cara, não forçam, ele se divorcia, é um episódio legal. Ele defende a esposa quando ela é acusada de traição. E ele vai, como advogado, defender a esposa, mas se divorcia dela, porque tem a frase famosa, mas né? basicamente eles estão... Não basta ser... A esposa diz, não basta parecer honesta, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Tem que parecer honesta, mas basicamente tem uma armação contra isso pra tirar poder político dele. César vai cruzar o Rubicão, ele vai lutar a guerra civil contra Pompeu, ele vai vencer a guerra civil. Pompeu é o líder optimate, e Pompeu ainda é do mais digno que tem, porque Cícero e Pompeu, Cícero, esse grande intelectual, são da linha de não. Eles são os conservadores da época, no sentido de que eles são assim, vamos tentar resgatar o que sobrou da virtude aqui em Roma e restaurar o sistema como ele é. O Cícero é o grande republicano, ele tá tentando, de fato, ele é independente desses optimatos e tem os populares, e a gente pode dizer que assim, o Cícero ele quer salvar a república. Ele é um republicano, no nível mais elevado e ele possível, seria o isentão. Só que ele é um cara brilhantíssimo. Um gênio completo, e ele fala, completo. vamos reformar o que tem, e o César tem a cabeça de, não dá pra reformar o que tem. A gente vai ter que ter... E no fundo, o que ele tá pensando é um modelo monárquico. Claramente é isso. O Pompeu Magno, ele também, ele não é optimate, mas ele queria ser.
E quando começa a Guerra Civil, da maneira dos Optimatos atrair, ele fala, cara, não, agora você vai vir pro clubinho. Mas os Optimatos tentaram barrar Pompeu, porque eles tentavam barrar todo mundo que crescia, né? Então o Pompeu fica muito famoso. Porque é o status quo completo. Você não pode ter o cara que é forte demais, na verdade, o nome. E ele... Optimato tem que ser fraco, porque senão você nega o status quo. E quando o César ganha a Guerra Civil, tem um episódio que eu adoro falar em todos os lugares, mas eu vou reproduzir 1000 vezes, que é o César, ele tem uma caixa com as cartas dos adversários. Basicamente, ele podia fazer a prescrição. Ele pode achar todo mundo, matar todo mundo. Ele era magnânimo, ele perdoava todo mundo. E ele joga azeite de oliva e ele queima. Ah, é? E ele fala, não tem mais o outro lado. Nós somos. E Olha ele vai só. meter o púrpura, que é a cor da unidade. É, Ele vai essas falar, coisas. não tem mais o seu partido, o meu partido. Agora nós somos todos o mesmo. E ele vai ser nomeado ditador para a vida, que é o monarca. E ninguém pode usar esse termo, mas é isso. É Um claro que é ditador isso. perpétuo. Ditador Mas não foi o perpétuo. primeiro, tá? O Sulla, ele se declara ditador perpétuo, mas ele abdica depois de 10 anos. Então, o César é o segundo, mas o César tinha intenção de realmente... De acabar com o sistema. De se perpetuar. E o César é morto depois de perdoar os adversários. Olha que coisa. Por isso que ele vira sinônimo de monarquia por toda a história. Por isso que o nome dele tá em todas as coisas. Cara, eu vou te falar, ó, Por quê? no podcast tem uns 35 capítulos, episódios só de Júlio César no podcast Romano e Cru, pra quem se interessar, que vai, assim, por toda a saga dele. E, cara, quando ele morre esfaqueado, eu juro por Deus que eu fiquei de luto. Porque foi 1 ano e meio, mais ou menos, que era só episódio sobre César. Eu vou dando contexto, não sei, mas com o foco principal de César. E quando ele é assassinado, da maneira que é, com os planos que ele tinha na mesa, é uma coisa tipo... Não, cara, assim, doeu demais em mim, eu não acreditava. Dói porque você tem um cara que tá criando um novo sistema político, que ele tá salvando Roma, na verdade, que ele tinha planos extremamente ambiciosos. Ele queria conquistar o Império Parta, que seriam Que é os o Pérsia, persas. que a Pérsia que foi o que ultimamente vai ser o colapso do Império Bizantino em grande parte, né? Depois os muçulmanos invadiram por causa da guerra perpétua com os persas. E quando e o César com toda essa com todas essas coisas, né? Com o púrpura e tal, nos idos de março vai ter um esfaqueamento coletivo dele. E esse esfaqueamento coletivo que a Shakespeare imortaliza depois no discurso do Marco Antônio, que é um cara ligado a ele, que vai pegar no discurso do Shakespeare os hobbits ensanguentados. Isso né? aí é na leitura do Testamento. No dia que esfaqueiam mesmo, o Marco Antônio acho que vai ser morto também e pica a mula. Depois ele percebe que não... E ele vai ler o Testamento de César. Que inclusive deixa nada pro cara que vai em última instância derrotar o Marco Antônio, que é o grande arquiteto do Império Romano, que é Augusto. Talvez um dos maiores líderes da história humana. E era ninguém. Ah, é? Até então não era ninguém. O Augusto, ele tinha 19 anos na época, que o César deixa basicamente o legado dele, adota ele póstumamente, tudo. E ele morava, esqueci a cidade na Grécia, ele nem morava, ele não é um cara que ele fazia parte. E assim, ele vai no maior ninho de cobra. O mundo já viu, tem o Marco Antônio, que é uma figura ímpar, tem o Cícero nessa época que tá tentando restaurar a República e aproveitando a morte de César, tem o Bruto, que é o descendente lá daquele Bruto que... E o César acaba escolhendo a pessoa... Até tu, Brutus. E o César acaba escolhendo a pessoa que vai fazer o Império mesmo. Então pensa que ele escolheu entre todas as pessoas, filho adotivo, mas ele escolhe esse cara que vai ser o cara que vai forjar o Império. E escolheu certo. Mas... Cedo, novo, com todas as coisas. Os idos de março são uma cerimônia religiosa importantíssima. Em meio a essa traição, Otávio, depois de guerras e tantas outras coisas, vai forjar o Império. Algumas coisas sobre Otávio, né? Que ele... Só para falar da grandeza do que foi Otávio, né? Dessa consolidação do Império. Porque também, de novo, essa... Daí que é muito perigoso a gente ler o Império Romano tendo em vista historiadores modernos pós-iluministas, tipo mesmo Gibbon, que é um clássico, mas claramente é um cara enviesado, porque se você pegar os historiadores antigos, eles são muito diferentes dos novos. Muito diferentes. A forma como o Romano olha o Império Romano e a forma como o Edward Gibbon olha o Império Romano são muito diferentes. Em grande parte porque os historiadores pós-iluministas eles são obcecados por coisas como eleições, representatividade, direitos do não sei o quê. Nenhum romano pensa nesses termos. Ninguém raciocina assim. Ninguém no mundo antigo pensava assim, tá? Ninguém na história humana pensaria assim. Porque todo mundo pensava em termos de, calma lá, qual é a sua religião, quantas tropas você tem, se você vai proteger a minha fazenda. São conceitos muito mais básicos. E Augusto, ele tem tantas coisas fascinantes, né? Uma lei que vai basicamente te dar o status de acordo com a quantidade de filhos que você tem. Fertilidade vira um negócio legalmente promovido. Augusto vai construir Roma, infraestrutura brutal.
basicamente, a história famosa, né? Peguei uma cidade de tijolos, uma cidade de tijolos e deixei uma mármore. cidade de mármore, né? Então, ó, E é verdade, não é propaganda, não. É de fato, quando a gente pensa no glamour de Roma, é aí que é com o Augusto. Até então que eu falei, a cidade foi queimada, eles vão conquistando a Grécia, outros lugares, Alexandria, era assim, lugares maravilhosos, cidades planejadas. E Roma era, mano, uma comunidade, casa construída em cima da outra, vivia tendo incêndio, era uma. você tem uma tendência meio favelizada na É, cidade. exatamente. Que é uma tendência histórica. A Babilônia teve fase que era meio favelizada, vai todo mundo morando em cima do outro e tal. E Augusto pega e agora tem E umas transforma estradas na pérola. lindas e agora tem uns baitas, umas construções, porque agora tem uma autoridade para fazer isso. Ao mesmo tempo, tudo vai sendo feito ao modo do exército, então a lei e ordem, curiosamente, voltam brutalmente. E as guerras vão ser ganhas, e o Império vai chegar no auge, exatamente dentro do Império Romano, mesmo com reis muito loucos, tipo Calígula e Nero e outras pessoas muito malucas. O Império Romano, na época de Trajano e Adriano e outras pessoas que eram viciadas em filosofia grega, vai chegar num apogeu, numa grandeza indescritível. Augusto vai conseguir promover a Eneida, como nós citamos, esse clássico da literatura. Augusto vai basicamente mudar toda a cultura. E Augusto... curiosamente, ele se vê como restaurador, ele se apresenta como restaurador da República Romana. Ele em nenhum momento se declara imperador. Tem até uma coisa que é, assim, engraçada a gente pensar, que ele não fala, eu sou imperador. Ele finge, sou cônsul, até ele vai ganhar o título de Augusto, porque o nome dele é Otávio Otaviano, né? Depois ele vai ser adotado pelo Júlio César, ficar Júlio César, Otávio Otaviano, sei lá. E aí ele vai ganhar, Augusto era um título, né? Que era o reverenciado, ele nem se chamava assim, ele também primeiro ganhou o título de príncipe, que seria o primeiro cidadão. Mas ele não em um momento fala, eu sou ditador. Tem um momento que ele escreve no diário, quando ele ganha o título de Augusto, que ele fala, não, agora eu transformei isso aqui num império. Só que ele não fala, a fachada ainda é república. Olha, tá tendo eleição, aí tem os cônsuls, aí tem o Corsus Honorum, Napoleão tudo também mantém. falou que era cônsul, né? Então. E é muito engraçado a história da Revolução Francesa, né? Porque se for a Revolução Francesa, nada como estudar a época, porque você ouve na escola, tipo, a Revolução Francesa era um negócio maravilhoso e tal. Na verdade, tudo aquilo era um lixo, um inferno completo. Todo mundo só queria sair daquilo ali o quanto antes. Todo mundo morria na rua, tinha estupro, tinha crime. A economia era um lixo, tinha um monte de gente corrupta fumando numa sala escondida, enquanto tudo era um lixo. E aí chegou Napoleão, e Napoleão falou, cara, isso aqui é uma piada, vou falar que eu sou revolucionário, você é a sua Mr. Revolução. E daí logo tinha uma coroa. E na verdade aquilo ali era tipo uma monarquia.